tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Serginho, mais conhecido como Mestre dos Magos. Hoje a gente vai trabalhar com a progressão geométrica, né? Que é a última parte das sequências. A gente já havia visto a progressão aritmética e agora a gente vai ver a geométrica. Pessoal, a progressão geométrica, ela é um conteúdo mais fácil, quer dizer, não fácil para calcular, porque tu tem que multiplicar um número para chegar ao próximo número, no caso do antecedente, para conseguir chegar, né, ao consequente, né? Então, tu sempre multiplica, ao invés de somar, que era lá na progressão aritmética. Nesse caso, a gente tem que multiplicar sempre por um número para chegar ao próximo. E para achar razão, a gente tem que dividir, tá? Eu vou dizer para vocês por que é mais fácil a progressão geométrica. Pessoal, a gente não tem como calcular durante o vestibular, né, durante as provas, tu não tem ali, se tu não vai usar calculadora, não tem como tu calcular números exorbitantes, porque tudo depende de valores exponenciais, quer dizer que uma soma, né, de termos de uma progressão geométrica dá um número quilométrico, né? Ainda mais se o expoente for um número maior do que 2, maior do que 3, fica muito grande, entenderam? Então, por isso que acaba sendo mais fácil. Eu vou passar para vocês as duas fórmulas para achar o primeiro termo, o segundo termo, a quantidade de termos e a razão, que nesse caso da geométrica, ela não é mais R, mas Q, de quociente, porque tu está dividindo, né? E vou dar para vocês a equação da soma dos termos, mas já vou avisar vocês que a equação da soma dos termos de uma progressão geométrica, ele é quase desnecessário, porque são poucos termos que a gente utiliza para achar, né, a soma dos termos. É impossível, por exemplo, fazer a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão geométrica em que tu tenha 15, que tu tenha como expoente, né, como razão, né, um 5, por exemplo. É impossível, é um número muito grande, né? Então, ela se torna fácil. Então, a aula hoje é só sobre progressão geométrica, tá? Abrindo um parênteses, semana que vem eu já vou começar a falar de Pitágoras e Tales e acabou o conteúdo, tá bom? Acabou. Eu consegui dar todo o conteúdo do ensino médio para vocês do primeiro ano, né, durante esses meses aí. Vocês devem perguntar, mas como que o senhor conseguiu dar todo o conteúdo? Acontece que dentro da sala de aula tem uma situação que é diferente, né? Dentro da sala de aula tem aquele aluno que tem dificuldade de rolar na mesa dele. Eu tenho um aluno que não quer prestar atenção, não quer assistir a minha aula e fica incomodando. Às vezes eu tenho que mandar ele sair da sala de aula e falar com uma orientadora, né? Às vezes eu tenho que levar ele para a orientadora, e tudo isso é uma perda de tempo muito grande. A educação, dessa forma como está sendo feita, ela acaba sendo mais rápida, porque aquele aluno que realmente quer aprender, ele vai fazer os exercícios, vai me perguntar via Messenger e tal, ou então através das aulas na forma de Meet, eu consigo explicar para ele e ele consegue entender de uma forma mais rápida, né? A gente perde muito tempo. Tem alunos que poderiam alcançar um conteúdo muito maior se não fosse essas picuinhas dentro da sala de aula, que é uma coisa normal, né? Que eu vejo como normal, pelo menos desde que eu dou aula sempre foi assim, né? O professor perde muito tempo com esses detalhezinhos pequenos.
Eu quero beber água, professor. Professor, eu tô com problemas, preciso dar uma saída, quero falar com não sei quem, aí tu deixa sair, eu discute e tal. Professor, larga esse celular, né, que tu tá mexendo aí, mas é claro que ele não tá utilizando para nosso conteúdo, tá utilizando as redes sociais ali, se comunicando com alguém, ou vendo um vídeo. Cara, é triste isso, né? Mas acontecia, né? Na aula presencial. Hoje o celular é uma ferramenta que a gente não pode ficar sem ela, né? A gente necessita dela hoje, né? Tanto o celular quanto o computador. E as redes sociais, vocês estão aí em casa, vocês dão uma olhadinha e tal, mas era assim durante a sala de aula. O problema é que tem alunos que não assistiam a aula, eles só ficavam nas redes, né? Então, isso aí era uma perda de tempo muito grande, tá? Então, eu vou dar para vocês aqui, né, um rápido aprendizado sobre progressão geométrica e vou dar alguns exercícios e vou dizer sinceramente para vocês, eu vou dar poucos exercícios de progressão geométrica. Nos vestibulares de Enem que eu tenho pesquisado aí, a progressão aritmética, ela dificilmente cai, e quando cai é de forma conceitual, né? Conceitual, o que significa? Que, de repente, um gráfico aparecendo uma exponencial, né? Que a gente aprendeu ali quando a gente viu progressão não, quando a gente viu função exponencial, né? Então, seria mais ou menos isso. Dificilmente vai cair questões que nem na progressão aritmética, que sempre cai uma questão, tu vê, é pouco, né? Mas sempre cai uma questão de progressão aritmética, é certo que cai, né? Então, por isso, gravar aquelas outras fórmulas. E essa aqui, eu diria para vocês se preocuparem em gravar e como é que funciona a progressão geométrica, né? Como é que se dá o valor para ele chegar do antecessor para o sucessor. Como é que isso acontece, né? Como é que tu acha a razão para que essa sequência continue? Isso que é o mais importante, tá bom? Mas vou colocar para vocês vou colocar para vocês as fórmulas, para vocês, pelo menos, se quiserem gravar, né? Eu, sinceramente, claro, eu já gravei, né? Mas eu, sinceramente, acho desnecessário gravar as fórmulas da geométrica. É preferível fazer, tá? Saber como faz, tá? Então, hoje, progressão geométrica. Tá bueno? Progressão geométrica. O que significa progressão geométrica? É uma sequência de números onde o primeiro, né, seria o primeiro termo. Para mim avançar o segundo termo, eu tenho que multiplicar por um número que é chamado de razão para chegar ao sucessor, tá? Então, vou botar aqui, ó, representado pela letra, com as letras P e G, né, de progressão, ó, geométrica. Isso aí vocês vão encontrar em todos os livros. PG, APG, vou colocar aqui. Tá aí um exercício. Já vou passar um exercício para vocês e a gente já vai aprender como usar a fórmula. E vocês vão ver que é desnecessário usar a fórmula. Então, isso aqui eu determinei que é uma PG. Se eu determinei que é uma PG, para me chegar ao valor da razão, eu tenho que pegar e dividir, ó, né, o sucessor pelo antecessor. Esse aqui é o
sucessor, né? E esse aqui é o antecessor. Diferente da progressão aritmética, que lá eu diminuía esse desse. Agora aqui eu o cachorro tentou passar aqui. Bueno, vamos continuar. Onde é que eu parei mesmo? Então, para achar a razão, pessoal, a razão na progressão geométrica é o sucessor menos antecessor. Então fica razão, representado pela letra Q, é igual ao sucessor dividido pelo antecessor. Tá, pessoal? É dividido, não é mais como na progressão aritmética que a gente diminuía. Então, o sucessor dividido pelo antecessor. Tá bom? Então vai ficar, Q igual, olha lá, 25 dividido por 5. Então, a minha razão nessa progressão geométrica, a minha razão nessa progressão geométrica vai ser 5. Tá bom? Sim. Agora, como é que eu vou achar o quarto termo, que é o que pede, né? Que é o que pede a questão. Como é que eu acho o quarto termo? Existe uma fórmula, pessoal, para a gente resolver isso. Deixa eu ver se eu consigo achar uma caneta que esteja mais forte. Acho que está. Então, a fórmula é a seguinte. Claro que não precisa de fórmula, né? Se vocês quiserem fazer, né, um por um para chegar até o quarto termo, é isso que eu queria mostrar para vocês. É muito mais fácil utilizar a multiplicação numa PG, né, do que usar a fórmula. Claro que é óbvio, isso para efeito de vestibular, mas lá para efeito de cálculos estratosféricos, né, muito grandes, né, de distâncias ou de coisas muito pequenininhas, né, átomos e tal, aí sim a gente utilizaria a progressão, mas aí com equipamentos para calcular, né? Imagina que tem computadores de 6, 7 mil reais para poder fazer esses cálculos estratosféricos, né? E eles demoram, às vezes, muito tempo, precisa ter um processador muito bom para fazer esses cálculos. E como a gente não tem o poder de usar uma calculadora na hora do vestibular, então os cálculos acabam sendo bem simples. Então a fórmula é a seguinte: o último termo é igual ao primeiro termo multiplicado, a quantidade de termos menos 1, tá? Então vai ficar, olha lá, N 4 menos 1, né? Então vai ficar 5 na terceira, tá? 4 menos 1, 3. E aqui, vamos usar as propriedades da potência, né? Conserva a base e soma os expoentes. 5 dá 4, tá? O que é 5 dá 4? Né? Então, o meu quarto termo vai ser igual 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é 125. E 125 vezes 5, 5 dá 4, é 625. Então, olha só, dá um trabalhão para fazer, a gente chega no resultado, utilizando essa fórmula aqui, direitinho, utilizando essa fórmula, só que desnecessário, porque se a gente fizer 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625, tá? Então é muito mais rápido fazer a sequência multiplicando um pelo outro, né? Mesmo que seja lá no vestibular, né? É mais fácil fazer desse jeito.
Tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a soma dos termos, a soma desses N termos. É muito mais fácil pegar 5 mais 25 dá 30, 30 mais, vamos botar aqui 30, né? E aqui 125 mais 625 dá 750. 750. Então, a soma de todos os termos tem que dar 780. Muito mais fácil fazer desse jeito. Mas, já que eu sou professor e eu tenho que mostrar para vocês todas as fórmulas, eu vou mostrar. Agora, não significa que você tem que usar, mas vocês sabem que podem usar, né, a sequência para poder chegar até aquele valor ali. Mas a soma de todos os termos é assim. A soma dos termos é igual ao primeiro termo multiplicado. Aí sim, ó, é por isso que eu me atrapalhei aquela hora. Q na N menos 1, tá? Q na N menos 1, dividido por Q menos 1. Tá? Essa é a fórmula para se obter a soma dos N termos. Vamos ver se dá certo, pessoal? Vamos ver se dá certo? Então vamos lá, ó. É bem mais complicado, mas vamos fazer. Tem que dar 780. Vou fazer aqui, estudar aqui, tá? A soma dos 4 termos vai ser igual ao primeiro termo, que vem a ser 5, multiplicado, abre parênteses, pela razão, né, que é 5 elevado à quantidade de termos, que é 4, menos 1. Tudo isso ela é 5, né? 5. E 5 menos 1 dá 4. Então, aqui é 5. Eu já tinha botado o resultado direto. Então, aqui é 4. Então, faz para mim aí 624 dividido por 4. 156. Isso. E 5 vezes 156 vai dar os 780. Agora sim. Vocês viram? Olha só a complicação que é tu utilizar uma fórmula de progressão geométrica para achar valores pequenos, né? Tu leva muito tempo. Então, essa fórmula é utilizada por máquinas para descobrir valores estratosféricos, como distância entre planetas, entre galáxias, né? Entre moléculas, entre átomos. Então, números muito pequenos também. Então, a progressão geométrica ela é muito utilizada para determinar, por exemplo, o número de bactérias ou de vírus. Agora, nesse momento que está acontecendo a pandemia, né, a quantidade de vírus que existe no planeta, né, ele está crescendo de forma uma progressão geométrica. Por isso que se diz está crescendo geometricamente a quantidade de vírus que se instala nos corpos das pessoas em todo o planeta. Então, é um número gigantesco. Isso aí tudo, a matemática é utilizada para descobrir esses valores. Mas tu precisa de máquina para resolver esses cálculos. Dificilmente tu vai conseguir calcular. Claro, tu trabalhando, tu vem com quatro termos. Tu imagina, né, se a gente pensar em 300, 400, 500 termos, vai dar um número muito grande. E aí sim a gente vai ter que usar notação científica, tá bom? Então essa aqui é a fórmula para se achar a soma dos n termos de uma PG, de uma progressão geométrica, e essa aqui é a fórmula para se achar o último termo de uma progressão geométrica. Mas também a gente pode usar o primeiro termo e também achar a razão, caso haja necessidade, né, de uma questão que utilize, que exija, né, saber a razão. Tá bom, pessoal? Eu estou fazendo vídeos muito grandes que demoram para mim editar, então eu acho que um vídeo mais curtinho, que a gente não fale tanto, e aí
Amanhã não, durante a semana vocês podem me perguntar. Eu vou colocar algumas questões de vestibular ali para vocês fazerem como atividade. E na semana que vem a gente já vai ver o final, que seria o Teorema de Pitágoras, o Teorema de Tales, que é bem simples, e as relações métricas de um triângulo retângulo. E queria dizer para vocês que estão sempre aí comigo, né? Deixa eu botar aqui. Queria dizer para vocês que estão sempre aqui comigo, a Brenda, a Júlia, o Nicolas, o Nerbas, o leitor Nerbas, e a Júlia, o Luíque também, e agora o Marco Aurélio Bica, muito bem, e o Ângelo, né? Que vocês moram no meu coração, que eu estou sempre observando vocês, tá? E que a partir da metade de dezembro vão começar as recuperações, tá? E eu queria deixar claro agora em vídeo para vocês que vocês vão fazer as atividades para aprenderem mais, tá? Mas essas recuperações é para quem precisa, né? Mas eu quero ver vocês lá, pelo menos, para dar força para os colegas de vocês. Mas vocês que estão fazendo as atividades, que estão realizando tudo, não precisam se preocupar, né? Com certeza, vocês vão estar com tudo em dia agora, vocês terminando essa parte de Pitágoras, Tales e também as relações métricas do triângulo retângulo, vocês vão estar aptos para entrar no segundo ano e começar com a parte de geometria, né? Círculos, a parte de geometria plana, espacial, matriz. Pois é, por isso que a gente precisa desses últimos conteúdos. Pitágoras, Tales e as relações métricas do triângulo retângulo, tá? Com certeza, vocês que estão sempre comigo estão aptos a prosseguir, né? Tá bom, pessoal? Um abraço do tamanho do Rio Grande. Tchau, pessoal.